É? Tô aprendendo. Agora, formalmente, boa noite. E a gente vai trazer uma reflexão hoje aqui, falando um pouco do Japamala, mas antes disso eu vi algumas mensagens no grupo na viagem hoje, e quero comentar algo bastante rápido sobre desânimo, que eu tenho certeza que quem está um pouco consciente, um pouco, minimamente consciente, em algum momento vai olhar para o mundo, para a insanidade desse mundo, insanidade total. Olha, aqui é a vida como ela é, os cobertores das camas estão tudo aqui em cima, ó, direitinho, ó, a vida como ela é, tudo direitinho. Então, é isso aí. Em algum momento, a gente olhando esse mundo do jeito que ele está, e a gente minimamente consciente, a gente vai olhar e vai falar, que preguiça! Extraterrestres, me levem, eu quero sair daqui, eu não aguento mais. Ou seja, atire a primeira pedra quem nunca. Porque outra vez, ganhando o mínimo de consciência, a gente olha a nossa volta e uma reação muito mundana e muito justa. A gente também não pode se culpar por isso. Ou seja, de olhar e falar assim, me tirem daqui, pronto, eu já vi que está tudo errado, agora eu quero sair daqui. Só que o salto de tudo é que não é só a gente ver, boa noite, Leila, não é só a gente ver o que está errado, é a gente participar da mudança. Eba, Carla. E isso que é o mais difícil, porque apontar, vocês concordam que é fácil? Eu consigo, em mim não é tão fácil, ou seja, eu não consigo apontar para mim tão facilmente, porque afinal de contas eu tenho justificativas, eu hoje não, mas amanhã sim. Agora, apontar para o que está errado no mundo, eu consigo facilmente. Agora, quem de nós consegue, apontando esse equívoco, participar dessa mudança e, como se fosse pouco, com amor pelo agressor? Então, eu coloco aqui que esse desânimo, bacana, vamos acolher, que em algum momento a gente olha essa loucura toda e fala, quero sair daqui, né, querida? Fiquei feliz de ver o teu rostinho aí também, viu? Muito contente. E não à toa no dia do Japamala, imagina? Então, a gente olha para tudo isso, e óbvio que a gente sente, olha, e diz, olha só que coisa, quero sair daqui, quero fugir daqui. E bacana, a gente sente isso mesmo. E não adianta a gente fingir que não sentiu, porque a gente precisa lidar com isso. Agora, o fato é que a gente não veio aqui para pedir para sair. A gente não veio aqui para olhar para tudo isso e falar, desculpa, eu quero ir para um outro lugar. Desci na estação errada. Vou pegar uma outra nave espacial. De alguma forma, eu acredito que para a gente descer, acreditando que a gente veio de algum outro lugar. Ah, Gabi, pela primeira vez. Eba, bem-vinda. Ah, a Gabi está bem embaixo da minha tela, eu não te vi, Gabi. Está de câmera aberta, mas eu não te vi. Que bom. Adoro ver o rostinho de cada uma aqui e também saber quem não está com a câmera aberta, saber que está por aí sempre me anima bastante. Fico muito feliz. Então, a gente não pegou uma nave especial com um destino equivocado e parou na Terra. Eu verdadeiramente acredito que em algum lugar, no auge da utopia do sonho cósmico, a gente falou, olha, pode contar comigo, eu vou descer, olha, manda para mim. Não tem problema, manda para mim, me chama. Deu tudo errado, só chamar. Meu nome, qual vai ser meu nome? Me chama, tô pronta. Tô pronta porque eu quero descer, porque é incrível, vivi tanta coisa, tantos amores, não vejo a hora de rever aqueles seres, aqueles pores de sol, aquela mãe natureza tão incrível, aqueles mestres animais, que incrível. Não, a beleza da Terra, eles dizem que é incomparável. Incomparável, os espíritos dizem que é incomparável a beleza que existe aqui. Então, óbvio, a gente, na utopia do sonho cósmico, alguém fala, olha, tem vaga lá na Terra, alguém quer? A gente está lá, primeiro da fila. Eu quero. Mas tem que trabalhar. Não tem problema. Trabalha comigo. Meu nome é trabalho. E a gente fala que é descer. Aí desce, esquece que se candidatou, quer correr do trabalho de todo jeito, tá achando que aqui é destino turístico, chega aqui, nem olha mais para a natureza, começa a comer carne, comer queijo, matar todo mundo, não tem problema, já esqueceu tudo. Aí chega aqui ainda na hora de trabalhar, a gente fala, eu não vim para trabalhar. Eu vim aqui para aproveitar, porque a vida é sobre curtir, é sobre um fluxo, é sobre... Desculpa, não foi isso que você falou. E além do que, a Terra não é esse lugar. Aí, de uma outra forma, a gente aprende a apontar tudo que está errado, mas isso a gente já sabia, porque afinal de contas a gente desceu falando que ia consertar. Só que no meio do caminho, a gente tem um delírio de achar que não é com a gente. E aí vem o desânimo. E eu não estou fazendo piada do desânimo de ninguém.
Eu só estou colocando aqui uma veia um pouco mais irônica sobre a nossa própria desgraça. A desgraça que a gente está criando para a gente. A desgraça de desanimar frente ao serviço que está sendo solicitado de nós. Porque o que a gente olha de errado no mundo, se não for um convite para a gente agir, gente, de verdade, o que é? Se você olha uma criança com fome, se você olha um mestre animal num açougue, se você olha uma pessoa batendo em outra pessoa, se você olha o sofrimento em alguém de forma entorpecedora, a pessoa começa a delirar. Se aquilo não for um convite para a gente trabalhar, eu pergunto aqui, o que é? Então, ao invés da gente olhar para tudo isso e pensar, o mundo está louco, o mundo está acabando, e não que não esteja louco, e não que não esteja acabando, e tomara, inclusive, que acabe, que esse mundo, do jeito que a gente conhece, acabe, mas o fato é que tudo isso é um convite para a gente trabalhar. É um convite para a gente olhar e falar assim, tá bom, o dom que eu tenho, o talento que eu tenho, ainda que o meu dom e o meu talento seja simplesmente sorrir para alguém e falar, eu estou ouvindo. É um baita de um talento. É um baita de um talento, inclusive. O que for, mas colocar isso a serviço dessa transformação. E não ser intimidado por uma realidade que foi justamente a razão que a gente desceu, se a gente conhecia dessa realidade e achava que tinha algum potencial para mudar essa realidade. Então, toda vez que a gente se sentir desanimado, sim, o mundo é cruel de uma certa forma. Existe muita dor aqui, muito sofrimento, mas a gente precisa entender que essa dor, esse sofrimento, essa crueldade está no coração do ser humano. Então, isso é um convite para a gente trabalhar. E agora vem a segunda parte desse trabalho. Esse trabalho não é só para a gente pegar a vítima, colocar no nosso colo, falar eu te amo e ficar acolhendo. Esse trabalho é também regenerando o agressor. Isso significa falar com todas as pessoas que irritam a gente ao máximo, todas as pessoas que causaram o mundo do jeito que ele está, propiciando na gente o desejo de pedir para o extraterrestre levar a gente embora daqui. É justamente trabalhar com essas pessoas. Agora, se tudo isso que está acontecendo com o mundo, se tudo isso que fala ao nosso coração, de repente a gente entra numa espécie de entorpecimento e fala simplesmente, quero sair daqui, quero desistir de tudo, outra vez a gente chega na mesma conclusão de outras fases do luto, da passagem e tanto mais. A gente está se dando muita importância. Porque, de verdade, às vezes eu penso nisso, é muito doloroso ver um mestre animal sofrendo. Todo mundo aqui concorda com isso, eu acredito que seja um campo normal para cada um de nós. Saber os que estão na fila do abate agora. Eu acredito que todo mundo, de algum jeito, se compadeça com isso. É uma realidade. Agora, olha só que coisa. Eu posso pensar tanto nisso, que eu começo a sofrer de tal forma que eu não consigo mais me relacionar com o mundo porque isso está acontecendo. Agora, olha só que curioso. Não está acontecendo para mim. E eu sou uma pessoa que poderia, de algum jeito, outra vez, com limitação, com pequenez, com todas as coisas que vão no ser humano, é horrível pensar isso, exatamente. É horrível. Mas está acontecendo. Então, é uma coisa também que eu sempre coloco, né? Ou seja, as reflexões, algumas vezes, elas são duras. É horrível, está acontecendo. Agora, como é que a gente pode olhar para tudo isso e falar assim, tá bom, como eu participo de uma forma positiva? Porque eu não vou conseguir sofrer a dor do outro a ponto de evitar que o outro passe por essa dor. Faz sentido? Eu posso me descabelar, eu posso entrar em depressão, eu posso começar a me autodestruir, eu posso começar a me cortar, eu posso começar com vários processos. Eu não vou solucionar a dor do outro entrando em depressão com ele. Não vou. Agora, eu tenho uma chance de ajudar e colaborar se eu permanecer forte, se eu permanecer firme. Se essa dor, se essa tristeza me convidar a honrar uma alegria contente, de dizer, isso é possível para você também. Isso o quê? Sorrir. Não porque a vida de quem sorri é perfeita, mas porque se aprende a sorrir apesar do mundo que a gente vive. E isso daqui é um chamado para uma força. É uma força que eu não sei nem que nome tem essa força, mas é alguma coisa que tem que mover a gente quando todos os convites estão feitos, se tornar uma curadora. Exato, Ana Paula. A gente, com tudo que está acontecendo, a gente levantar dentro da gente mesmo e falar um eu aceito para esse mundo.
Eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio de acolher as vítimas. Eu aceito o desafio de falar com os agressores. Eu aceito o desafio. Exatamente, Miriam, é o que os bodhisattvas fazem. Olhando tudo isso, eles olham, eles são grandes inspirações para nós. Porque eles, você imagina, eles estão dentro da filosofia deles, eles atingiram a iluminação, eles não precisam mais voltar para a Terra. Passaporte liberado, nunca mais volta para esse planeta. O cara volta. Ele volta, ele sabendo todas as barbaridades que está aqui, ele volta. E ele volta por isso que você coloca, por compaixão. Enquanto a gente não verdadeiramente vestir a compaixão, a gente cai. Porque daí esses delírios do ego entram na frente. Então, de novo, eu sofro tanto que o outro está sofrendo, que eu termino sendo mais um para ser ajudado, mais uma para ser ajudada. Faz sentido? Porque eu me compadeci tanto pelo outro, tanto, que eu caí. Então, se verdadeiramente o outro provoca na gente algo que atravessa, que move, verdadeiramente a gente precisa ficar em pé por esse ser. É assim que a gente consegue. Sofrer a dor do outro não é exatamente a compaixão que a gente quer. Porque não exatamente, porque faz parte do processo a gente imaginar assim, se colocar nos sapatos do outro, faz parte, ou nos cascos do outro, faz parte. Agora, não termina tudo aí. A empatia, ela precisa saltar para a compaixão. E da dó, não vou nem falar aqui. E revolta, a revolta, ela é aquele combustível inicial. Porque a gente não pode olhar para todo esse mundo e não se revoltar. Então, existe um lugar da revolta. Mas não é o lugar que a gente fica. Porque se a gente também tiver calma para tudo, eu sempre costumo dizer isso, não? Ou seja, a pessoa vai na prática de yoga, ela fala, nossa, ainda bem no final da prática, ainda bem que eu vim na yoga, porque eu estava prestes a sair desse emprego que eu não suporto. Eu falo, não, vem para yoga, por favor. Ou seja, se a yoga está fazendo um uso errado, se você está fazendo um uso errado da yoga na sua vida, por favor, não se acalme. Se você está vendo tudo que está errado no mundo, e daí você vem aqui para o mantra e fala, nossa, agora sim eu estou mais calma para não, sabe, não mudar minha vida, que eu não quero mais comer carne, mas que o meu marido ainda come carne, então eu preciso ser mais paciente. Não, desculpa, não vem no mantra. E muda a tua vida e seja o exemplo para o teu marido. A gente precisa entender o uso que a gente está dando das coisas. Porque, de novo, uma faca na mão de uma criança é perigoso. Agora, uma faca na mão de um médico é bacana. Então, a revolta na mão de alguém que tenha realmente, exatamente, Ana Paula, band-aid não vai. A gente olhar realmente, e olhar e dizer assim, tá bom, eu me revoltei, agora o que eu faço com isso? O que eu faço para o outro com a minha revolta? Pode ser algo positivo. Agora, a gente se mover por ódio não tem nada a ver com isso. A gente se mover com raiva não tem nada a ver com isso. E eu acredito que todas essas situações, também como a gente falou ontem, né, que nada acontece para um só em uma realidade sistêmica. Eu realmente acredito que à medida que a gente vai entrando em contato com tudo isso e vai conseguindo manter o nosso coração com uma certa força e uma certa pureza, uma certa bondade, eu realmente acredito que o outro também está testando a gente para ver se a gente realmente está firme no caminho ou se a gente só é capaz de acolher a vítima. Eu estou falando só é capaz porque eu sei que eu estou num grupo privilegiado. No mundo, esse grupo não existe. No mundo, às vezes, a gente tem que ficar acenando para a pessoa olhar para a vítima. Aqui eu sinto que a gente está num grupo privilegiado. Isso já aconteceu para todo mundo. Agora, essa parte do agressor e essa parte do desânimo não está ainda no coração de cada um de nós, porque, putz, a gente cada tanto olha e fala, não vou dar conta. E por isso que é importante ter um grupo de apoio. Um grupo de apoio que pode ser tua turma de yoga, tua turma de meditação, pode ser essa turma daqui, o que quer que seja. Mas alguém, quando você fala, eu não vou dar conta, a pessoa segura, olha no teu olho e fala, vai sim. E daí você para em você e fala, tá bom, eu vou. Tava pensando nisso mesmo. Era isso que eu tava pensando. E a gente respira fundo e vai. Do que a gente ficar escutando as nossas próprias vozes em cima de vozes, falando, esse mundo tá perdido, acabou tudo. Sabe que no sábado a gente fez um estudo Mahabharata, tem uma passagem que eu gosto muito, que Duryodhana, que é um rapaz ali, vamos, né, não dá nem para explicar todo o épico, mas enfim, essa pessoa, ela escuta que uma voz dentro dela que ela vai dominar o mundo, mas é uma voz de cobiça. E ela segue aquela voz. E tem muito ensinamento nisso das vozes que a gente escuta e começa a acreditar.
E talvez a voz, de novo, não seja tão dramática e épica como eu comentei, como essa, mas a gente tem vozes dentro da gente. E se a gente não está atento para quem a gente dá a voz dentro da gente, aí outra vez desânimo. Aí outra vez a gente acha que se deprimir com a dor do outro acontece, tá bacana. Eu entendo que a depressão não é um processo intelectual. Então, quem está me ouvindo aqui sofre de depressão, que tenha o meu acolhimento, que eu entendo que a depressão não é uma decisão, mas lutar em qualquer situação é uma decisão. É uma decisão. Elizabeth comentando aqui. É uma decisão a gente levantar, a gente lutar, a gente não se entregar. Essa é uma decisão. Então, se a gente sofre de depressão, se a gente precisa de remédio, se a gente precisa de acompanhamento médico, se a gente... Bendito seja, tá ali um portal e alguma coisa está ensinando. Agora não deixa de lutar. O que quer que seja. Não deixa de lutar. E principalmente no desânimo do mundo, no desânimo frente ao mundo, na tristeza que o outro provoca em nós, no desânimo que o outro provoca em nós. De verdade, não é a nossa dor, não é a gente tendo que levantar a mão falando que a gente também precisa de resgate que vai ajudar tudo isso. Eu sei, comento sempre que a minha fala eu sei que ela é dura por vezes, mas eu realmente acredito que a gente já é adulto para escutar tudo isso. E eu acredito também que a gente muitas vezes está numa sociedade, num mundo que vem realmente colocando coisas importantes com pouco valor. E aí a gente fala, tudo bem eu estar desanimado hoje, tudo bem eu não lutar hoje, tudo bem. E se a gente pensasse todos os seres, não só pessoas, os seres, que podem sofrer porque a gente não aceitou lutar? Eu tenho certeza que independente do que a gente faz na vida, eu tenho certeza que se cada um desistir, muitos seres sofrerão. E a gente não pode deixar isso acontecer. Então, quando achar que não tem força, é aí que vai conhecer a força. Quando achar que não tem coragem, quando achar que o medo tá, é aí que vai conhecer valentia. Quando não tiver razão para amar, é aí que vai conhecer o amor. É sempre um portal, é sempre um lugar, uma linha tênue no chão, que cada um de nós vai ter que aceitar, atravessar e pisar. O caminho não é fácil, já foi dito, ele é íngreme, a porta é estreita, já foi dito. Agora, por que a gente esquece tão facilmente? Então, eu quero realmente colocar isso aqui como um chamado, sabe? Um lugar onde a gente se sacuda por dentro. Não dá para se entregar, gente. Não dá. Não existe mais essa opção de simplesmente se entregar ao que, sabe? Não, mas foi sempre assim. Não, mas eu ainda tenho tempo. Ninguém tem tempo. Ninguém tem. A água potável está em risco. Olha só a temperatura do planeta. Está tudo pegando fogo. A mentalidade das pessoas, os mestres animais. Hoje eu peguei um táxi para ir até a rodoviária, para chegar aqui. E o rapaz do táxi soube que meu pai fez a passagem e falou para mim, você sabe que eu sofro muito porque meu pai faleceu. Falei, é difícil. Eu falei, mas você acompanhou? Que às vezes acompanhar, conversar, você conversou com alguém? Não, não conversei. E a verdade é que eu tô tomando remédio. Eu falei, eu sinto muito pelo remédio, mas pensa que é uma coisa por um tempo, né? Não uma coisa para sempre. Então, tenta procurar caminhos. Ai, não, mas é muito difícil. Eu choro quase toda noite. Quanto tempo faz? Resumindo a conversa, porque da onde eu tô até a rodoviária são 40 minutos. Resumindo a conversa, vai. Nossa, mas quanto tempo faz? É que é recente, o tempo vai melhorar. Não, tem 6 anos. Eu falei para ele, filho, então vamos levantar e vamos enfrentar? Vamos conversar um pouco? Porque você é capaz, você é um homem adulto, você criou crianças. E eu sinto, gente, outra vez, que esses chamados, eles são fortes, mas outra vez, não, a gente se trata, a gente vai adentrando vícios, a gente vai permitindo o mal na nossa vida, abrindo a porta. Não é que que eles entram e invadem. Não é isso. A gente vai abrindo a porta e fala, pode sentar, pode passar o dia comigo. Não, é só o final de semana. É só, e daqui a pouco aquilo tomou cada um dos nossos dias, e daqui a pouco aquilo tomou o que a gente ganha, e daqui a pouco aquilo tomou o que a gente não ganha, e daqui a pouco aquilo tomou a vida da gente inteira.
Então, ainda que seja duro, ainda que seja uma fala, outra vez, que por vezes não tenha uma doçura, ainda assim tem um lugar de bondade da gente se olhar e não se deixar desistir. Crianças espirituais, exatamente, chamar e falar, eu preciso me manter em pé, eu preciso continuar, eu preciso enfrentar. Não dá para a gente ficar rodeando alguma coisa a vida toda, às vezes a gente tem que olhar de frente e enfrentar aquilo. E pensar que a força que a gente necessita para fazer aquilo vai ser revelada no momento do confronto. E não simplesmente num lugar onde a gente antes vai saber. Inclusive, essa é a razão que muitas vezes a gente não enfrenta na vida. Porque a gente quer o que vai ser dado só na hora, igual eu lembro muito do Mahabharata, porque a gente está estudando isso há tanto tempo que acaba vindo na minha cabeça, como as armas que eles têm para lutar não foram dadas antes. Foram dadas praticamente junto com o confronto. Então, você não vai receber. Agora, na hora, se você confiar, aquilo vai aparecer. Agora, esse a confiar, esse aparecer, isso tudo vai fazer parte do teu esforço, do meu esforço. Porque o merecimento cada um já tem. Cada um já é filho, herdeiro, filha desse universo inteiro. Mas a gente precisa decidir. Então, eu deixo aqui outra vez como uma convocação, um pedido para que cada um resista, cada uma resista. É fácil desistir. A dor do mundo não está aí para que a gente se deprima e caia. A dor daí está aí para que a gente se levante e sirva. É um convite para o serviço. Não é um convite para a gente olhar e falar, isso vai dar muito trabalho, eu vou embora daqui. Eu estou triste porque o outro está triste. Que bom que a gente pode ser triste com a tristeza do outro. Isso é empatia, isso é bonito. Mas não é o fim do caminho. É o começo. É o começo porque antes disso não tinha caminho. Era tudo pra gente. Começa a aparecer o caminho quando a gente sente a dor do outro, não é assim? Não é o fim, é o começo. Continua andando. Continua a serviço, continua lutando e deixa que a dor do outro forge você também. Forge você para ser mais forte, forge você para ter mais sabedoria, forge você para ter mais ideias, forge você para o que quer que seja. Mas por amor, não se permitam cair em desânimo. Lutem. Lutem com esse lugar dentro, de dizer, é importante. Não, Patrícia, mas eu sou tão pequena. Ninguém é tão pequeno quando se junta com outro. A gente é pequeno no nosso isolamento. A gente é pequeno quando a gente não enfrenta. A gente é pequeno quando a gente cai nas nossas fraquezas. Mas toda vez que a gente se levanta, a gente já começa a se unir. Então, outra vez, com toda a licença para as palavras duras, mas resistam. Resistam, porque o mundo está aí implorando serviço da gente. Implorando. E a gente, no meio desse serviço todo, vai resolvendo as nossas questões. Vai olhando para a gente e vai vendo que muitas coisas que a gente sofreu foram dramatizações do fato. E não em si o fato. O fato durou 1 segundo, durou 1 momento, durou. Agora, por que a gente pré-sofre e ressofre, como diz o Lama? Por que isso? Então, à medida que a gente vai servindo, as coisas vão se resolvendo dentro da gente. Como diz um filósofo, o que me importa, o que importa somente a mim. A gente começa a resolver maior. A gente começa a viver maior. E isso precisa acontecer. Deixa eu só ver os comentários daqui, porque quero servir. Exato, Ana Paula, eu encontrei tantas respostas nesse serviço. Homens nessa situação, exatamente, homens, e eu também vejo mulheres que foram masculinizadas também têm dificuldade em expressar esse espaço de vulnerabilidade emocional e de resolver essas questões emocionais também. Quando nós recebemos, alguém está deixando de receber, exatamente, a Thay comentando da professora Lúcia Galvão. Meu filho entrou em depressão por conta das drogas, mas por muito amor, exatamente, nunca desistiu. Que lindo, Beth. Esses seres que não são como mestres mesmo. Exato, Ana Paula comentou. Que lindo, gente. Então, só para ver se eu não perdi nenhum comentário, mas eu quero deixar isso realmente vibrante em nós. Que bom, até transpirei falando isso. Sobre o Japamala. A gente está aqui, inclusive, com a Bea. A Bea faz alguns japamalas.
Eu tenho um dela que eu uso sempre como uma proteção comigo quando saio. Tenho vários japamalas e cada um com função diferente. Esse japamala que eu tô aqui nesse momento, cada um deles tem algo em comum, que é uma linha que une 108 contas, tá? E esse japamala aqui, eu peguei ele especialmente para fazer o rezo, porque quando eu comecei a imaginar o fim do rezo, eu falei, quer ver que eu, apegada do jeito que sou, vou tacar o negócio na parede e falar, olha, aqui foram os 49 dias que eu rezei na passagem do meu, já vai virar um apego isso para mim, daí eu vou ter que ter outro. Aí eu já vi, eu vou pegar um só para fazer isso e depois me desfazer no último dia dele e entregar para a natureza inteira e deixar aquela vibração realmente de começo, meio e fim nele. Então não é o da Bea que está aqui comigo, é isso que eu quero esclarecer, não é o da Bea, é um outro. O dela eu uso realmente como um amuleto de proteção. E ela, inclusive, está rodando uma rifa, alguma coisa para o Vale da Rainha agora, e eu agradeço muito a união de todas as pessoas que colaboram com o Vale da Rainha e têm feito possível essa vida digna para eles, né? Como a gente falou ontem, não é, eles não têm, embora eles sejam dignos da liberdade, a gente criou um mundo que essa dignidade não é exercida. Então eles precisam estar protegidos em áreas de proteção, eles precisam estar com pessoas, se a deusa permitir, à medida que a gente vai avançando nesse serviço, quem sabe a gente não vai ver em alguma outra encarnação eles livres e não dentro de cercas, né? Ou seja, realmente protegidos simplesmente pelo exercício da retidão no ser humano, mas por enquanto não é assim. Então, de novo, minha gratidão a cada um que de alguma forma faz parte, não só do Vale da Rainha, mas de qualquer intento de colocar essa nova consciência e fazer com que esses seres sejam livres e, além desses seres, que qualquer sofrimento na Terra seja aniquilado. Se a gente vê qualquer sofrimento e a gente tem possibilidade de diminuir esse sofrimento, que a gente não negue fogo para isso, sabe? Que a gente realmente se empenhe, porque não é um sofrimento ou outro sofrimento é tudo igual. E a partir da hora que a gente está sofrendo, daí a gente já é reativo de um outro jeito e a coisa só vai rodando a roda da dor, só isso. Então, cada vez que a gente diminui um sofrimento, isso também sistemicamente vai diminuindo um sofrimento como todo. Bom, falando do Japamala, então, ele tem 108 contas. 108 é um número que fala bastante, inclusive na linguagem dos astros. É um número que está sempre colocado com Krishna, por exemplo, as gopis que ficavam com ele. Bateria, vamos torcer aqui, peraí. As gopis que ficavam com ele eram 108. A gente faz 108 contas, por exemplo, para contar uma no Vaishnavismo e também, na verdade, nas frentes religiosas, de maneira geral, é religioso mesmo. Eles contam que a gente deve fazer um número de japamalas por dia. E se é monge é um número, se não é monge é outro, e assim a gente vai o quê? Simplesmente colocando alguma coisa mecanicamente? Não, a gente vai abrindo espaço para rezar, a gente vai abrindo espaço também para deixar a mente mais tranquila. Eu tenho algo que eu sempre me lembro quando a gente faz um japamala, que qualquer mantra que eu decidi fazer no japamala naquele momento, isso serve para qualquer um de nós, tem alguém no mundo naquele momento que está fazendo aquele mesmo mantra. Isso para mim é tão mágico, tão mágico. E tem alguns mantras que certos ashrams fazem com frequência. Então, por exemplo, o de Narayana, o ashram do Shivananda, tem sempre um cristão ali, ou um hindu, ali fazendo. Não importa a hora do dia, não importa. Então, às vezes você fala, Om Namo Narayana, tem alguém fazendo com você. E não é incrível você se juntar no poder de uma oração em uma coisa, em um campo místico? E tem outros também, como por exemplo esse Om Mani Padme Hum que a gente fez, é muito comum no Tibete. Então a gente sempre pode imaginar que tem alguém exatamente naquele momento rezando com a gente. Isso para mim é, de novo, é um lugar de é muito, muito bonito mesmo, é mágico, exatamente, Beth. O Mahamantra, especialmente no Vaishnavismo, onde eles têm cantem Hare Krishna e sejam felizes, vocês podem ter certeza que pelo menos uma não, pelo menos umas 10 a gente pode contar com certeza que vão estar ali nessa disposição toda. E isso sempre me dá, outra vez, muita mágica para fazer. Eu tenho sentido aqui nos nossos círculos, não talvez necessidade, mas o chamado da gente colocar e sentir como isso vai, de fazer um japa inteiro de Ho Oponopono. Porque tem muitos momentos onde a culpa já acenou, um lugar de perdão que precisa acontecer, muitas vezes muito amor pelo outro e pouco amor por nós, e sempre tem quando a gente ama muito o outro,
e não ama a gente o suficiente, ou seja, dá a impressão que a gente sempre está embaixo do outro. E quando a gente encontra pessoas que se amam demais, então elas têm aquele senso de superioridade porque elas estão acima dos outros, ou seja, tem que ter uma medida certa nesse amor, né? Não à toa o mestre deixou, ama o outro como a ti mesmo. E esse amor, esse eu me amo, esse lugar onde a gente precisa realmente crescer. Então, fazer um Ho'oponopono que seja duas vias, sabe? Que seja para o outro, que seja para que a gente consiga fazer esse trabalho interior. Em algum momento a gente vê, porque provavelmente preciso ver como, só ter certeza que a gente vai repetindo junto, né? Que, vamos ver como que vai isso, mas nos próximos dias eu já dou notícia. Então, 108 contas, como é que a gente faz a contagem? Também tem vários, no Tibete, a Jetsuma, por exemplo, ela vai andando com isso aqui, se for arrastando no chão, ela vai arrastando fazendo a contagem. Onde eu aprendi, eles sempre colocam lá em cima do coração, foi no Shivananda, e eles colocam de maneira geral para que a gente não coloque esse dedo para contar, esse dedo que é o do ego, né? Quando a gente fala você, é esse aqui que a gente fala, você. Então, esse é o dedo do ego. Quando a gente estuda os gunas, por exemplo, e a gente estuda esse mudra, que é muito comum para meditação, a gente sempre pensa o polegar como divino, esse daqui como o indivíduo, eu, ego. Então, quando o polegar une com o ego, quando Deus une com o ego, a gente tem uma transposição do que seriam os 3 gunas que a gente estuda na Bhagavad Gita, que são as 3 causas, como se fosse a tabela periódica de tudo que existe. Tudo que existe é fundamentado em 3 gunas. Quando a gente consegue unir isso com isso, a gente transcende os 3 gunas. Então, essa é um mudra muito conhecido na meditação, onde a gente senta dessa forma. E essa é uma das explicações que tem nisso daqui tudo para a gente fazer. Então, esse dedo, enfim, a gente não costuma usar, deixa ele de lado. E, outra vez, no Vaishnavismo, mesmo o Govinda, que alguns de vocês conhecem, que é professor convidado do curso de yoga, ele também coloca um pouco mais alto. Também fica aqui em cima, fazendo. Ou seja, não deixa cair para o chakra, não deixa cair na frente do umbigo ou até mesmo no chakra básico. Deixa sempre para cima. Aí, acontece que esses objetos, eles carregam os misticismos deles. Ontem, na nossa roda, eu senti uma força potente. Tanto que depois, quando terminou, eu ainda fiquei pensando, foi por isso que eu coloquei no grupo cantar, exato, Ana Paula, isso que eu vou comentar agora. Eu senti uma força muito potente, por isso que no final eu coloquei no grupo, né, que eu tinha fé, eu queria que, como a Juliana fala, que o mantra canta a gente. Chega um momento que quem está cantando a gente é o mantra. Isso é muito bonito a gente pensar que o mantra está cantando a gente volta, né? Ou seja, qual seria o mantra do Japamala para mim? Como que o Japamala me cantaria? É sempre uma volta para casa. E também, outra vez, entra dentro de um misticismo, que por vezes as palavras mudam, mas a gente sente que existe algo maior do que simplesmente 108 contas amarradas num cordão. Então, quando eu senti muito forte isso ontem, aí, talvez não por coincidência, Ana Paula depois colocou no grupo, o meu Japamala rompeu à medida que a gente estava, enfim, fazendo a contagem. Eu já vi isso outras vezes acontecer também. Eu nunca sei, e acho que a gente nunca vai saber, eu pelo menos nunca vou saber, até onde alcança a nossa intenção. E à medida que alcança a nossa intenção, os obstáculos também que a nossa intenção alcança em campos sutis. Ou seja, como que a gente é atacado de volta para aquela consciência ou aquela intenção não ir adiante. E aí, geralmente, o que acontece é que quem pega isso são os protetores de cada um. E esses protetores, que podem ser, inclusive, mestres animais desencarnados, o Chico Xavier fala muito nisso, e pode também ser algum tipo de objeto que a gente tenha, algum tipo de amuleto que a gente tenha, algo que a gente tenha protegendo a gente. Então, eu achei muito curioso, de novo, que a Ana Paula tenha colocado justamente ontem, e eu senti uma força absurda ontem dentro do que foi, mas força assim mesmo, de eu ter que, no meio de tudo, me restaurar, porque eu ainda pensei rapidamente, já falei, gente, as pessoas vão ficar muito apavoradas se de repente elas olharem, porque parou de entoar o mantra, elas verem só que eu sumi só os pezinhos para cima, ou seja, porque veio numa força assim, que eu falei, meu Deus, se segura aí dentro, se segura. Então, essa força que toma conta da gente de oração, de rezar, eu acho que cada um já passou alguma coisa assim, tá? É sempre muito potente. Quando quebra, a ideia sempre é a gente dar para a natureza
e pensar que aquilo lá segurou uma onda que a gente não sabe qual foi. Então, por que a gente vai consertar de novo para colocar, especialmente em volta do pescoço? Né? Existem muitas limpezas que se faz justamente passando rosários em cima de pescoço, ou até os lamas fazem isso também. Talvez vocês já viram um pano branco, como se fosse um encharpe branco, e a gente para na frente do lama ou na frente da professora tibetana, professor, e ele passa em cima da gente, então passa em cima da cabeça para colocar no pescoço, e é um ato sempre de reverência, de limpeza, de limpar os pensamentos, de realmente purificação. Aí, imagina, a gente recebe uma baita de uma energia no negócio desse e tudo isso ficou na energia, chegou a romper, a gente vai lá, conserta e põe de novo em cima. E dá até uns calafrios assim de pensar. Então, faz muito sentido para mim descartar. Mas eu preciso deixar claro aqui para vocês que eu não estou para dar a resposta. Eu estou aqui para instigar que cada um encontre sua resposta interior. Então, vejam o que faz sentido para vocês. Estou contando por que faz sentido para mim. Tem pessoas que colocam em água corrente, acho que já aconteceu até com a Carla, numa outra oração que a gente teve, essa pergunta veio e a gente falou da água, e ela tinha falado da terra, e depois quando falou da água parece que fez mais sentido, ou vice-versa, mas é sempre de algum jeito que a vida continue, que vá adiante, que a gente não guarde o que está rompido. Geralmente é essa orientação que a gente tem, mas, de novo, vale a pena a gente sempre ouvir o nosso coração e saber o que se aplica a nós naquele momento de vida e como é. E, por último, sobre o Japamala, a gente também tem que pensar que 108 contas individuais, em todas elas passam um fio que une a todos, cada um deles. A conta daqui, de repente não vai ver que essa conta daqui está no mesmo rosário, mas o fio está em cada um deles. E mesmo quando a gente não vê um pertinho do outro, a gente sabe que eles são parte de um mesmo inteiro. Então eles representam, Japamala representa também a unidade. Representa para nós que cada um de nós tem esse fio divino por dentro e a gente é unido por esse fio. E que esse fio cósmico, dourado, de ouro, como qualquer pessoa, como qualquer um de nós queira falar com qualquer palavra, une a cada um de nós, mesmo quando a gente não percebe. E isso é absolutamente divino sentir, ainda que minimamente, porque aí nunca mais alguém está sozinho. A gente está sempre acompanhado pelo inteiro que a gente é. E aí fica mais fácil também a gente entender por que o fazer mal para o outro é fazer mal para a gente mesmo. Além de uma lei de karma, além de causa e efeito. Porque o outro é você. E para fechar essa reflexão, brevemente, eu também já falei disso, talvez no curso de yoga, não lembro, mas talvez alguns de vocês já tenham me escutado, que chegaram para o Ramana, uma faceta nossa. Chegaram para o Ramana Maharishi, que era um ser que passou muito tempo a se iluminar em silêncio, mas as pessoas se juntavam em volta dele, e foram anos que ele passou em silêncio. Daí, quando ele começou a falar, ele falava alguma coisa tipo de 15 em 15 horas. Não é que ele parava para falar e falava horrores, não. E ficava todo mundo na expectativa daquele momento. Ele era uma pessoa que estava numa montanha chamada Unachala, eu já citei essa montanha aqui, ou no grupo de estudo, enfim, citei essa montanha em algum lugar, e ele ficava ali meditando e as pessoas na expectativa. E diz que meditar perto dele era algo transcendental. Diz que o olhar dele, a presença era, de novo, era uma experiência espiritual estar perto dele. Então as pessoas queriam que ele falasse, mas ao mesmo tempo quem estava lá em alguma sensibilidade, algum merecimento, vai lá saber qual era o critério divino para isso, sentia. O fato é que uma pessoa vai lá fazer uma entrevista com ele, foi um jornalista, e aí perguntou para ele como devemos tratar os outros. Aí diz que ele medita mais 15 horas e volta, e a pessoa firme lá na frente esperando para voltar. E a resposta dele, antes de mais 15 horas de meditação, foi: não há outros. Então, essa totalidade da gente realmente entender que o outro, é óbvio que a nível individual e egóico, a gente sabe que a gente é diferente. Agora, no nível de matéria-prima, a gente não é diferente. Então, a gente pode dizer que encarnado, sim, a gente parece diferente, de uma certa forma, sim. É aquele rio que a gente comentou quando a gente estava, né, Michele, no domingo, conversando. Como rio, a gente é diferente. Agora, como oceano, quando deságua tudo no mesmo lugar, quando de fato a gente vê para onde a gente vai, aí é uma coisa só.
Aí é uma coisa só. Agora depende da perspectiva. E a gente, quando a gente está muito envolvido com o mundo, a gente tende a ter uma perspectiva mais egóica, mais egoísta. Quando o nosso envolvimento com o mundo tende a ser o serviço, o próprio serviço vai deixando, fazendo com que a gente tenha reflexões e filosofias e acessa outros espaços, espaços que não são mundanos. E que ainda que seja algo que por vezes pareça incoerente, mas o fato é que acontece, esse mundo é caminho, gente. Quantas vezes a gente, pelas tristezas desse mundo, pelas dores desse mundo, por tudo isso que a gente vê e sofre, como a gente falou, de alguma forma, a gente não encontra um caminho espiritual. A gente não encontra uma filosofia, a gente não encontra um grupo, a gente aprende a rezar. Então esse mundo é caminho. E aí deixo sempre o grande mestre Joseph Campbell, mas é através. É o símbolo desse mundo. Não é esse mundo como ele se apresenta nos nossos olhos, mas é o que a gente consegue ver através dele, com o olho espiritual. Então, eu olho em volta de mim e eu vejo toda tristeza, e eu vejo o mundo acabando, e eu vejo pessoas insanas, e eu vejo tudo que cada um pode narrar. Só que quando eu olho através daquilo, então eu começo a ver uma oportunidade de serviço. Eu lembro, ainda que remotamente, que eu pedi para estar aqui. Que eu não fui abduzida de um céu celestial, aonde eu estava cantando enquanto Krishna tocava flauta, ou seja, eu fui de lá abduzida, sequestrada. Eu pedi para estar aqui. E tudo isso começa a acalmar o coração, para que, de novo, a gente olhe o mundo querendo participar dele, mas sem que a gente se torne mundano. A gente olha esse mundo e participa desse mundo olhando através dele. E aí precisa olhar através desse olhar daqui. Precisa ser maior do que esses olhos daqui. Precisa conseguir enxergar as coisas nesse mundo, além desse mundo. Aí a gente consegue ter um pouco de paz aqui. Não porque o mundo deu essa paz pra gente, mas porque através dele a gente chegou em algo maior. E tomara que, através da nossa vida, desses breves anos, a gente também chegue em alguma coisa maior do que esses breves anos. Alguma coisa que não possa ser contada em tempo. Alguma coisa que seja vertical, que seja atemporal. Então, por aqui, gente, eu, com o começo desviando um pouco do tema do Japamala e tendo reduzido um pouco o Japamala para deixar ele mais prático, eu só gostaria realmente que, das reflexões de hoje, que tudo isso que provoca na gente, tantas vezes desânimo, fuga, que a gente parasse, respirasse fundo e lesse isso como um convite. Um convite para a gente sofrer a dor do outro, não em depressão, mas sofrer no intento, no suor, sofrer trabalhando, sofrer se esforçando, e não sofrer na depressão do outro, não sofrer na tristeza do outro. É aquele sofrimento da labuta, de falar, eu vou trabalhar, eu vou levantar, e automaticamente transcender esse sofrimento numa alegria primeira, que é o serviço. E eu acredito que isso seja possível para cada um de nós. Não importa o que cada um faça. O papel que cada um tenha como uma profissão, ou qualquer outra dessas coisas que inventaram para a gente falar, que é o que a gente faz da vida. Simplesmente por a gente existir, é possível que cada um de nós influencie positivamente esse mundo. E eu verdadeiramente acredito que é para isso que a gente está aqui. Então, que a gente consiga ver através. E quando, por qualquer razão, a gente não conseguir, lembrar que tem gente perto. E quando a gente não conseguir, essa pessoa que estiver perto vai olhar para a gente e vai fazer a gente lembrar. Às vezes não precisa ser uma pessoa, às vezes um mestre animal faz a gente lembrar também. Mas às vezes estar na natureza faz a gente lembrar também. Às vezes olhar a lua do jeito que ela está hoje faz a gente lembrar também. Mas não se esqueçam, viver é bonito. É possível que a gente tenha pedido para estar aqui. E é bem possível também que para ganhar a estadia a gente tenha prometido todo tipo de loucura. Inclusive falar que a gente ia ajudar para consertar isso tudo. Então se revigorem realmente dentro do coração, dessa força do amor, e sigam servindo, como é possível para cada um. Aliviando
o mínimo, o que conseguir. Porque a gente olha no esquema geral, a gente fala, mas foi só isso. Só que para aquele ser que teve só isso, vocês concordam que foi tudo isso? Quando a gente fala, cada um de vocês que resgatou um mestre cachorro da rua, um mestre gato, mas foi só um e são tantos. Inverte a estatística, pede para ele contar qual é a estatística. Ele vai falar 100%. É a vida toda dele. Então a gente precisa estar atento, né, nessa lógica, outra vez, nesse olho que só vê as coisas desse mundo. É maior, e pode ser maior e depende da gente. Então sigam firmes. E quem tiver dúvida sobre o Japamala, coloca no grupo, a gente vai falando de termos mais práticos, de repente a Bé também coloca alguma explicação mais cósmica para o que tiver. Agradeço, Bé. E que a gente possa se revigorar no nosso grupo e saber que a gente tem um ao outro, umas às outras. Isso é uma tremenda de uma força. Bom, a gente continua hoje, nesse terceiro dia, com esses mantras para as mães divinas, no próprio Japamala. E vamos pensar a respeito desse Ho'oponopono, como a gente consegue fazer, tanto nesse lugar de eu me perdoo, como também para perdoar o outro. Deixa eu andar aqui para tentar colocar esse telefone, dar uns totó aqui andando, para colocar esse telefone na tomada, porque vai acabar essa bateria. Deixa eu ver se eu consigo. Enfim, a gente vai sentindo, né? E através das partilhas a gente também vai vendo esse programa todo acontecer, favorecendo os seres. Vai parar em pé? Vai. Bom, veremos. Favorecendo todos os seres. Pedir para a gente colocar nossa coluninha ereta e pedir uma outra coisa para vocês também. À medida que a gente avança, se vocês puderem, um dia ou outro, tentar sentar no chão, quem está sentado em cadeira, só para se sentir, sabe? E depois pode colocar no grupo ou mandar para mim direto. Às vezes eu demoro um pouco se eu estou nesses trânsitos, mas eu chego nas mensagens. Só para a gente sentir como que se sente no chão, porque a gente sentar no chão e não estar encostado em uma parede ou no encosto de cadeira, fala muito para a gente da situação do nosso corpo. E lembrar que esse corpo a gente não quer criar nenhum tipo de vaidade com ele, mas ele é uma ferramenta no caminho, né? E a gente precisa olhar para essa ferramenta com carinho. Pera, a Leila comentou alguma coisa, deixa eu só ver se consigo pegar aqui. Foi uma pergunta, espera só um instante, Leila. Achou agora aqui. Os mantras na íntegra. Claro que sim, ótimo. Eu também sou muito principiante. Também, essa coisa de repetir o mantra, ele na pronúncia certa, ele para mim é um lugar que sempre eu coloco na devoção, para que a gente fale devocionalmente o mantra. Eu sempre penso de novo no bebê chamando a mãe e a mãe vai. Importante é que você colocou isso, Leila, também, porque a pronúncia correta, ela é cobrada se a gente quer alguma coisa do mantra que não seja devocional. Então, tem um Veda específico, um estudo que está ali. Bom, você quer ter um filho, por exemplo. Então, tem um mantra para ter o filho. Daí você vai fazer o mantra direitinho, porque senão pode ser que venham 10 filhos, ou então que venha metade de um filho. Entende? Daí tem que ser a pronúncia exata. Agora, a nível devocional, como a gente está falando, e foi bom você trazer isso, porque de repente tem alguém que fala, mas eu não vou falar porque eu não estou com a pronúncia correta. A gente realmente, e tentando colocar a coisa devocional, e imaginar esses pais divinos, esse pai celestial, essa mãe celestial, como quer que a gente imagine esses seres, né? Não é, de novo, um apelo para a religião, mas pensar que se a gente realmente tem a certeza que eles amam a gente se dirigir a eles. O Buda falava, dá um passo para o Buda, e o Buda dá 100 na tua direção. E é assim que um pai e uma mãe agem com o filho, né? O filho faz, estamos aqui. Então, é algo bonito da gente pensar, fazer um mantra de forma devocional e imaginar que eles estão sendo escutados, atendidos, ouvidos por esses pais celestiais que vão saber que a gente está chamando por eles. Não importa a pronúncia que a gente tenha. Mas, de novo, essa é uma explicação para o mantra falado devocional. Se esse mantra desse outro Veda, né, onde pede alguma coisa, já é diferente. Onde podemos conseguir esses mantras? Miriam, eu vou deixar no grupo algumas dicas
por ali. E se eu não me engano, a Márcia me mandou, que agora a Glória está com os mantras no site também, é isso, né, Márcia? Então, se depois puder colocar no grupo, porque daí tem a pronúncia correta mesmo, porque a Glória tem o sânscrito. E aí já começa, a gente já consegue fazer das duas formas, né? Ou seja, quem tivesse inclinação à erudição pela pronúncia correta consegue, e quem quiser aprender de outros mantras para poder falar com o coração dentro de um ambiente devocional também consegue. Então, essa de cara, eu lembro, Márcia, se você puder compartilhar, agradeço. E daí outras dicas que a gente tem, a gente também vai. Que bom. E a gente também acaba falando do trabalho da Glória e mostrando esse trabalho e colocando as pessoas em contato com ela. Então, pedi para a gente manter a coluna ereta de novo, lembrar que de repente amanhã já vai esquentando os pensamentos para de repente sentar no chão e imaginar como que é essa vida sentadinho no chão. Só melhora, né, Márcia? A Márcia tá lá rindo, balançando a cabeça. Só fica melhor. E quem estiver na cadeira, ainda assim, procurar não ficar encostado na cadeira, e fechando os olhos, e inclusive reparando para que a gente não fique encostado na vida. A gente quer sustentar nossa verdade, nossos sonhos, nossos ideais, e tantas vezes a gente está com dificuldade sustentando o nosso corpo. Se é possível, sustenta o corpo sozinho. Se o corpo, de alguma forma, apresentou algum ensinamento para que tenha que ser ancorado por algum outro objeto, que seja de forma consciente, não porque a gente abandona esse corpo. Respirando profundo e centrando. É necessário primeiro centrar para depois invocar o benefício para o outro. Porque nesse centramento, o veículo se disponibiliza. O veículo se disponibiliza com cada um de nós, dando passagem para que uma força maior de nós, maior que nós, possa tomar conta, irradiar, vibrar. Então, esse centramento aqui envolve também o agressor e como a gente se sente em relação ao agressor. Olha no agressor um professor teu. Um professor que ensina paciência, resiliência, coragem, força, sabedoria para que você possa acessá-lo. E principalmente compaixão. E coloque esse agressor à tua frente. Para que você possa vê-lo com a tua terceira visão. Esse agressor não precisa ser necessariamente alguém que você conheça, mas pode ser também. E colocando esse ser à tua frente, limpa o teu coração com o pensamento que você acredita que ele seja capaz de se regenerar, para não fazer mais o que fez com você ou com outros dos teus. Invoca esse agressor à tua frente, dando a ele não a tua exclusão, mas a tua inclusão. Que você inclua o teu agressor nas tuas orações e nos teus desejos do que é bem-aventurado aos que você ama. Olhando esse agressor, perdoa esse agressor. E se o perdão te custa, revisa a ti mesma. Revisa a ti mesmo.
e entende que cada um faz para si próprio e que a justiça é divina. A vingança é sempre egóica. Perdoa e deixa ir. Com a oração sincera, que o que de bem foi feito por aquele espírito, por aquele ser, possa aniquilar o que de mal foi feito, causando sofrimentos e dores futuras. E quando esse agressor, de alguma maneira, não puder receber dessas palavras e dessas intenções, olha para o teu coração. E olhando para o teu coração, abre essas portas trancadas e permite resolver, perdoar, acreditar, porque essa é a lei, evolução. E cada um, com o ritmo de cada um de nós, cumpre essa lei. Evoluímos. Respirando tranquilidade e paz, respirando sabedoria e boas intenções, respirando amor incondicional e compaixão destemida, que inclui outra vez o agressor. Invoca agora a presença espiritual dos que caminham com você, amparando a tua missão, propósito, amparando o que precisa ser realizado através de você. A tua missão não é só tua, outros estão ligados à tua missão. E eles são invocados aqui nesse momento. E invocados levantam um campo capaz de vibrar, de irradiar e de alcançar incontáveis seres. E a nossa intenção é que, especialmente, seres em desânimo, depressão, tristeza, em travessia, em umbrais e nessa terra, possam receber um sopro de esperança, possam sentir o colo das mães divinas, possam recuperar suas forças para continuar caminhando entre mundos, possam recuperar suas forças para pedir socorro e serem resgatados dos umbrais onde se encontram, possam pedir ajuda nessa terra e receber amparo dos que trabalham juntamente com falanges espirituais pelo bem dos seres. E com a intenção firmada, com o coração revisto, com o desejo profundo de servir para diminuir a dor e o sofrimento, que cada um se torne, aqui e agora, um canal dessa luz. Na penumbra do mundo, nesse instante, na escuridão e no breu dos mundos, nesse momento, e em qualquer lugar onde alguma luminosidade seja solicitada.
Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. 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 Sarasvati Mahalakshmi
Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi, 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 Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi,
Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha. Escuta teu silêncio. Sente as vibrações e irradia as vibrações.
Sente a presença do divino, na forma que você o conceba. E com coragem escuta os gritos de dor e de sofrimento, treinando teu espírito na força necessária para ouvi-los sem cair e para em pé ajudar a aliviar o sofrimento do mundo. Com as tuas orações, aliviar o sofrimento que não é desse mundo, o sofrimento das almas. Treina teu espírito para suportar a dor do outro e agir de maneira a aliviar essa dor e esse sofrimento. Jamais caindo, jamais sofrendo a tristeza dele. Mas simplesmente sentindo essa tristeza e agindo para que essa tristeza acabe. E com a presença divina perto de você, dentro de você e através de você, realiza a tua força para essa missão. E ao mesmo tempo não deixa de realizar a tua delicadeza para essa missão. Porque para esse propósito, os muito fortes podem machucar e os muito delicados podem se machucar. Portanto, une os dois com a sabedoria dessas mães divinas e atende aos gritos de dor e de sofrimento, aliviando a miséria do mundo. Amor, 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 senti aqui. Amor, 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 eu recebi. Amor, 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 o amor vai nos guiar. Amor, 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 o amor vai nos curar. Inspirando, expirando, agradecendo toda essa presença divina e esses seres que auxiliam e a oportunidade de serviço. Abrindo os olhos, namastê. Espero que reverbere aí em vocês, através de vocês. Espero que amanhã eu marque um único horário e cumpra esse único horário, para não deixar ninguém maluco. E comenta aqui só uma última nota, só para não esquecer, já que o tópico foi hoje. Se a gente faz mais de um japamala, quando a gente chega na última conta, a gente não passa por cima para contar a outra, a gente volta para o outro lado. E sempre assim, nunca passa por cima desse primeiro, tá bom? E depois a gente coloca mais dicas do japamala ali, e deixo aqui outra vez meu agradecimento, e meu desejo que a gente possa se reunir muitas outras vezes, que reverberem em vocês. Agradeço a companhia nessa jornada. Um grande beijo. Boa noite.